Muito bem, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese desta noite. Hoje é dia 20 de setembro de 2021, uma segunda-feira, são 20 horas, ou melhor, 19 horas e 36 minutos pelo meu relógio aqui no computador. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos no capítulo, estudando o capítulo 1 do referido livro. Capítulo 1 trata do assunto Caracteres da Revelação Espírita, no seu parágrafo de número 39. Na tradução, a editora ELAC. E o parágrafo 39 diz o seguinte: não temos ninguém pela internet. O 39 diz o seguinte: Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabemos hoje que esse invólucro é inseparável da alma, e quando ele diz inseparável, é inseparável mesmo. Os espíritos mais puros mantêm o perispírito. Quer dizer, nós sempre teremos perispírito, né? Forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo de transmissão do pensamento e durante a vida corporal serve de liame, de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relaciona com a fisiologia e a psicologia. Então, o que ele está revelando aqui é que, no futuro, quando a ciência levar em consideração o perispírito, nós teremos uma ciência médica, por exemplo, muito mais efetiva e objetiva na cura das pessoas, não é? Porque ele é como ele diz aqui, ele é um elemento importantíssimo, né, no papel do organismo, da organização de uma maneira geral, né, entre o espírito e o corpo. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta do conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, muitos os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações,
da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, e etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais em que se podem reproduzir. O Espiritismo fez derrogar o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade de certas coisas consideradas por algum como quiméricas. Também impede que se creia em muitas outras cuja impossibilidade e insensatez ele demonstra. O Espiritismo, deixa eu ver se tem alguém com a gente aqui, porque senão a gente não dá atenção, né? Fica chato. O Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez, pelas novas leis naturais que revela. Lança luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço com o auxílio do Espiritismo e as admitem. Compreendem melhor seu alcance e podem distinguir a verdade da alegoria. O Cristo lhes parece maior. Não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Além disso, se considerarmos o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que aponta a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e a consolação que traz nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela esperança de cada um ter perto de si os seres que amou, a certeza de tornar a vê-los, a possibilidade de confabular com eles. Afinal, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria e moralidade, até a última hora da vida. Está em negrito aqui, o autor fez questão de grifar, não é? Porque é verdade. Não fica perdido, que tudo aproveita ao progresso. E o fato dele ter grifado não é só pelo, me lembraram aqui, que não é só pelo fato de que tudo se aproveita realmente, de que seja uma verdade, mas de que a eutanásia é uma estupidez humana, né? Tudo se aproveita até o último momento da vida. Quem comete um suicídio por uma crise existencial ou é a favor da eutanásia, está cometendo um crime, pura e simplesmente, que está tirando do próprio espírito pelo suicídio ou do espírito de outro pela eutanásia o direito de progredir até o último instante e cometendo um grave crime contra a lei do Criador, né? Então é importante, realmente, extremamente importante, esse grifo do tradutor aqui. Não deve ser grifo de Kardec, acredito que não seja grifo de Kardec, mas extremamente importante esse grifo para nos lembrar da importância de estarmos no corpo físico até a última hora, até o último momento. Você sabe que eu assisti alguns jogos da Paralimpíada, eu fiquei com vergonha, fiquei impressionante. Eles são tenazes, né? São demais, é aquela alegria no rosto, e alguns em condições mesmo daquela cadeira, né? Tetraplégico, empurrava um somente com a boca, com o soro, e olha, aquela alegria de estar, testemunhos, a fala, gente, meu Deus, para.
para Deus que fizesse em muitos regimes políticos, né? Por exemplo, o nazismo, por exemplo, essa gente era eliminada, pura e simplesmente. Nascia e era eliminada. Nem se considerava a possibilidade de tentar ajudar, alguma coisa assim. Em outros regimes também, né? Nos regimes ditatoriais, de modo geral, aí, esse tipo de gente é simplesmente descartada como se fosse lixo, não serve para nada. Aliás, filósofos, pensadores, gente inteligentíssima, tem que descartar velhos a partir de 60, 65 anos, porque só dão despesa para o Estado, não servem para nada, pessoas com limitações físicas, pessoas com limitações mentais, então, e jovens, estúpidos, têm que serem eliminados também. Essa é a ideia de muita gente. Olha o absurdo que estão cometendo contra si, não é só contra a humanidade. Contra a humanidade, as ideias dele, pouco ou quase nada vai influenciar uma meia dúzia de estúpidos que pensam como ele, né? Mas olha o que ele está cometendo de estupidez contra si mesmo, porque ele vai ter que se reaver com isso. Ele vai ter que se reaver com essa ideia. O que ele ensinou de errado vai ter que voltar a ensinar certo, né? A inteligência não é fim, é meio, não é? A finalidade da inteligência é ajudar o menos inteligente. O mais inteligente ajuda o menos inteligente, né? Então, a inteligência é ferramenta, não é finalidade. Muito bem. Até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao progresso, reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com referência ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque realmente ele é o verdadeiro Consolador. Kardec está dando aqui uma dica de que simplesmente é Jesus de Nazaré que preside tudo isso. E tem na Revista Espírita, eu estou procurando isso, eu estou relendo de trás para frente, eu estou em 1865, eu vou para 64, 63, até chegar em 58, porque eu quero achar esta frase que Kardec fala para uma senhora, uma senhora que manda uma carta para ele, que é sim Jesus de Nazaré que preside toda a obra espírita, toda a obra do Espiritismo. Então vou ler novamente aqui para a gente fixar. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda, quem prometeu vir? Novamente, trazendo o Consolador prometido? Jesus. Quer dizer, o Espírito de verdade de Jesus é uma coisa só. Se acha por essa forma cumprida, porque realmente é Ele. E não fala aqui de um grupo de espíritos, como muita gente pretende, não fala nada disso. É Ele, o verdadeiro Consolador. Espírito de verdade, Jesus de Nazaré, são a mesma individualidade, né? Aqui tem um rodapé de número 2, que diz o seguinte: muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos para cuja instrução fizeram grandes sacrifícios, e dizem a si mesmos que tudo isso é pura perda. Olha o erro, né, que cometem, né? Não tem perda nenhuma. Desencarne no momento que desencarnar, seja um recém-nascido, ou seja um jovem de 15, 20, 30 anos, 40 anos, seja o que for, não tem perda nenhuma. É o tempo que ele tinha que viver na Terra para a alegria dele mesmo, né? Ele está se libertando de uma cadeia. Com o Espiritismo, não se lastimam por tais sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo com a certeza de ver morrer seus filhos, pois sabem que, se estes não aproveitam essa educação no presente, ela servirá de princípio ao seu progresso como espíritos, pois aquilo que houverem adquirido numa nova existência, já que voltaram,
lhes servirá como bagagem intelectual que os tornará mais aptos a adquirir novos conhecimentos. Tais são estes meninos que, ao nascer, trazem ideias inatas que, por assim dizer, sabem sem ter necessidade de aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver seus filhos tirar proveito dessa educação, certamente terão tal satisfação, seja como espíritos, seja como homens. Talvez eles sejam novamente os pais desses mesmos filhos, de quem se dirá que foram bem dotados pela natureza e que, no entanto, devem suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desenvolverem mal como resultado da negligência dos seus pais, esses podem ter que sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e tristezas que tais filhos necessitarem numa nova existência. Quer dizer, lei de causa e consequência, ninguém foge a ela. É melhor se sacrificar e fazer o melhor já, né, do que relegar essa tarefa a segundo plano e não cumprir bem essa tarefa, né? Uma tarefa importantíssima para todos nós. Parágrafo de número 43. Se a esses resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para impedir esse progresso, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, porque ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. Interessante, o homem com má vontade do próprio instrumento que vai fazer a sua felicidade por vaidade, né? Por, sei lá, por estupidez mesmo, acho que não tem outro nome, né? Porque ele defende coisas materiais em detrimento da sua felicidade espiritual, né? E ficam contra, né? Desde o começo ficaram contra a doutrina espírita, hoje se fingem de espíritas para denegrir a doutrina. A facilidade com a qual é aceito por um grande número, e isto sem constrangimentos, sem outros meios, além do poder das ideias, prova que essa doutrina responde a uma necessidade, qual seja a de se crer em alguma coisa, a fim de se preencher o vácuo aberto pela incredulidade e, por conseguinte, surgiu em tempo oportuno. Os aflitos existem em grande número. Não é de admirar, portanto, que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência às doutrinas que desesperam, porque é aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação que aquele que tem saúde. Ora, os doentes são os aflitos, e o Consolador é o médico. Vós, que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma, dai mais consolação, mais alegria ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em derrotá-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou da beatitude inútil de uma contemplação perpétua. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira em indivíduo nenhum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva.
Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma e a nenhum país. Aqui no Brasil se costuma dizer que o espiritismo, se não fosse o Brasil, teria desaparecido, né? Estupidez se comete aqui, né? Então, o céu não é privilégio de nenhum indivíduo, também não é privilégio de país nenhum, né? Ninguém, portanto, pode inculcar-se como seu profeta. Ninguém. Muita gente tem que teria que ler, que estudar o livro A Gênese para entender isso, né? Ninguém é representante da doutrina espírita. Se Kardec, que tinha esse direito, não se atribuiu isso, quem tem o direito de se atribuir? Nós somos meros tarefeiros, né? A maioria de nós somos meros tarefeiros, apenas estudiosos da doutrina, não sabemos quase nada, muito pouco, né, a respeito dessa doutrina, daquilo que ela realmente representa, daquilo, da profundidade, né, da vida espiritual, como se dá a vida espiritual, né? Nós somos apenas estudiosos, né? Tarefeiros, meros tarefeiros aí, como o faxineiro que limpa um ambiente, apenas isso, né? Bem pequenos mesmo. Ela é coletiva, já lemos isso aqui. Ninguém, portanto, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente. Isso precisava ser grifado, isso precisava ser colocado em negrito. Porque tem muita gente aí que recebe livrinho num país, e porque um outro médium, não sei aonde, repete lá, não sei, no mesmo país, ele acha que já está confirmado. E não é assim. Simultaneamente sobre a Terra, há milhões de pessoas. Quer dizer, uma verdade, ela não é exclusiva de ninguém. Ela é revelada para todas as pessoas e praticamente ao mesmo tempo. Pode não ser com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. Isso é muito importante, porque se as pessoas notassem a importância disso, muita coisa seria excluída no meio espírita, né, como coisa apócrifa, como coisa ditada por espírito pseudo-sábio, que tenta realmente trazer prejuízo e divisão no meio espírita, apenas isso. Eu vou ler novamente. Foi espalhada simultaneamente sobre a Terra a milhões de pessoas em todas as idades e condições. Quando ele fala condições aqui, ele está falando da condição material mesmo, né? Material, condição social, condição financeira, independente, né? Os espíritos não visam elitizar a doutrina espírita, nunca visaram isso, pelo contrário, há uma certa elitização no meio espírita, porque se diz, né, muito pedantemente, que só aqueles que têm uma inteligência privilegiada que são capazes de entender. Isso é um absurdo, absurdo. Todo mundo tem inteligência para compreender, todo mundo, é uma questão de querer ou não compreender, isso é uma outra coisa, né? Ele diz, idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, de acordo com essa predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Ele diz o seguinte lá em Atos dos Apóstolos: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos terão sonhos. Fecha aspas, está em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Ela não veio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir de ponto de ligação a todos. Aqui tem um rodapé, vamos ver aqui o que o tradutor tem a falar sobre essa afirmação de Kardec. Vamos ver se não vem bomba aqui. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pela ação do Espiritismo
e que começa a se operar é o do observador atento, que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhes as consequências. Temos confrontado todos os fatos que nos tem sido possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo. E depois temos coordenado o seu conjunto metodicamente. Numa palavra, temos estudado e dado a público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir a nossos trabalhos outro valor senão da obra filosófica. Me desculpe, Kardec, eu não sabia que esse rodapé tinha sido escrito por ele. Isso aqui são palavras de Kardec, está claro, né? Quem conhece a linguagem dele já reconhece de cara que são palavras dele, né? E só ele podia ter feito esse trabalho, né? Deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem ter pretendido impor nossas ideias a ninguém. Ao publicá-las, usamos um direito comum e os que as têm aceito o fazem livremente. Se essas ideias têm encontrado numerosas simpatias, é que elas têm tido o mérito de dar respostas às aspirações do grande número, e disso não nos poderíamos vangloriar, pois tal não nos pertence. Nosso maior mérito é o da perseverança e o do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso temos feito o que outros poderiam fazer como nós. É por isso que jamais tivemos a pretensão de nos crermos um profeta ou um Messias, e ainda menos de nos darmos como tal. É de Kardec, com certeza, só poderia vir dele, porque quando vi o rodapé, eu falei, se esse tradutor se deu o trabalho de escrever alguma coisa sobre isso que Kardec acabou de falar, vai vir bomba por aí. Só Kardec poderia escrever um rodapé como esse, né? Parágrafo de número 46. As duas primeiras revelações, como fruto que são do ensino pessoal, permanecem forçosamente localizadas, isto é, surgiram num só ponto, em torno do qual a ideia pouco a pouco se propagou. Entretanto, foram necessários muitos séculos para que alcançassem os extremos do mundo, sem o ocupar inteiramente. A terceira tem isso de particularidade, que não se achando personificada em um só indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, os quais se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco como os círculos formados por um punhado de pedras lançadas na água, de tal maneira que, em determinado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Esta é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Tivesse ela surgido em um só ponto, tivesse sido obra exclusiva de um homem, teria formado uma seita em torno dele. Porém, talvez meio século decorresse antes que tivesse atingido os limites do país no qual se houvesse iniciado, tal como é depois de 10 anos. Ela tem suas balizas plantadas de um polo a outro. No tempo de Kardec, o mundo inteiro conhecia, já tinha ouvido falar, já tinha lido obras dele, e etc. Ele recebia cartas do mundo inteiro, né? Estas circunstâncias inauditas na história das doutrinas proporciona-lhe uma força excepcional e um irresistível poder de ação. Realmente, se a comprimirem num ponto, em determinado país,
será materialmente impossível que a persigam em toda parte, em todos os países. Em compensação, para um lugar onde lhe lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Mas ainda, se a ferirem no indivíduo, não poderá feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela deriva. Ora, como os espíritos então estão em toda parte e existirão para sempre, se por um acaso inadmissível conseguisse sufocá-la em todo o globo, pouco tempo depois ela apareceria, reapareceria, porque repousa sobre um fato que está na natureza. E as leis da natureza não podem ser suprimidas. Disso deveriam persuadir-se aqueles que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Isso está na Revista Espírita, fevereiro de 65, página 38, Perpetuidade do Espiritismo. Parágrafo 48. Disseminados os centros, poderiam, entretanto, permanecer ainda há muito tempo isolados uns dos outros, confinados, como alguns se acham em países longínquos. Faltava entre eles um traço de união que os pusesse em comunhão de pensamentos com os seus irmãos de crença, para informá-los de que algures se fazia. Algures se fazia. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, existe hoje nas publicações, que vão por toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica o ensino proporcionado universalmente, sob formas múltiplas em diversas línguas. As duas primeiras revelações podiam resultar de um ensino direto, como os homens ainda não estivessem bastante adiantados, a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas teriam que ser impostas pela fé sob a autoridade da palavra do Mestre. Notemos, entretanto, que há entre elas uma diferença bastante sensível, resultante do progresso dos costumes e das ideias, embora feitas entre um mesmo povo e no mesmo meio, porém com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, ela não admite discussão e se impõe pela força a todo o povo. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e não se impõe senão pela persuasão. É controvertida desde o tempo mesmo do seu fundador, que não desdenhava discutir com os seus adversários. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e de maturidade intelectual, quando a inteligência desenvolvida não se conforma a um papel passivo, quando o homem não aceita nada às cegas, mas quer saber aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como das coisas, teria ela que ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar no caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência
à sua custa. Fornece-lhe o princípio, os materiais, a ele cabe aproveitá-los e pô-los a funcionar. Aqui diz número 15, mas eu não sei a que se refere esse número 15 aqui. Talvez seja o parágrafo número 15, né? Parágrafo 51. Como os elementos da revelação espírita foram ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de vários graus de instrução, é evidente que as observações não podiam ser feitas em toda parte com os mesmos frutos, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, numa palavra, a conclusão sobre a qual deviam firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo muitas vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma única categoria de espíritos e, além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito partidário, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada um deles os fatos, sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, logo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros, todos incompletos pela falta de elementos de comparação e de exame. Resumindo, cada qual se teria mobilizado na sua revelação parcial, julgando estar de posse de toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinham mais e melhor. Convém notar, além disso, que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimento e aptidões mediúnicas tão especiais, que seria impossível se achassem reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino de ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando o assunto de estudo e de observação, como se faz em algumas fábricas, onde a feitura de um mesmo artigo é dividida em partes por diversos operários. Ele está aqui fazendo essa volta toda para explicar por que se concentrou em Paris o recebimento de todas essas experiências e a elaboração da obra através de uma pessoa só que observasse todo esse movimento, analisasse tudo aquilo que recebesse, ou classificasse, organizasse, lesse, né, cada um desses artigos e, classificando cada um deles, colocasse em ordem tudo isso que era recebido. Foi essa a função de Kardec. Kardec não recebeu tudo isso, ele particularmente. Veio até ele, né, e ele teve esse trabalho imenso, né, de receber, organizar, colocar, revisar cada trabalho desse que era realizado em cada lugar, né, e depois colocá-lo em ordem, juntando dessa forma, né, codificando, né, que é colocar em ordem, né, um conjunto de leis, né, colocar em ordem de tal forma que se compreendesse esse conjunto de leis. É disso que ele está falando aqui, né? Só para vocês terem lerem com a visão necessária aquilo que ele está tentando explicar.
Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e de observação, como se faz em algumas fábricas, onde a feitura de um mesmo artigo é dividida em parte por diversos operários. Dá para a gente entender melhor hoje, por exemplo, quando a gente se refere à indústria automobilística, né? Que é dividida em vários setores, né? Até chegar no produto final. A revelação foi bem assim, feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, portanto, necessário agrupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os diversos documentos, as instruções dadas pelos Espíritos acerca de todos os pontos e de todos os assuntos para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças, surgindo as comunicações de Espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos. Era necessário apreciar o grau de confiança que a razão lhes permitia conceder, distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino generalizado dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar da mesma forma os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo aqueles da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar, com tudo isto, um todo homogêneo. Era necessário, em suma, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo preconceito sectário, resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Vocês viram o que ele está revelando aqui? Que muitas vezes ele tinha opinião contrária àquilo que foi revelado. Olha que trabalho esse homem teve, né? Olha que trabalho, como foi elaborada a doutrina de uma forma séria, não é? Se ele não fosse um sujeito humilde, né, inteligente como ele era, mas apesar de toda a inteligência, uma pessoa humilde a ponto de aceitar a lógica dos espíritos em detrimento das próprias ideias, a doutrina espírita não teria surgido como surgiu. Ou teria morrido no ninho, né, teria morrido lá mesmo. Tal centro foi formado por si mesmo pela força das coisas e sem desígnio premeditado. É verdade mesmo, né? Quer dizer, surgiu naturalmente, né? Sem que isso fosse premeditado, como ele mesmo diz aqui, né? Aqui tem o rodapé do número 4, que possivelmente talvez seja de Kardec também. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez entrever o Espiritismo no caminho filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que levantou. Foi, desde a sua aparição, o ponto de encontro em cuja direção convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que, na publicação deste livro, data a era do Espiritismo filosófico, o qual, até então, permanecia no domínio das experiências de curiosidade,
Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que ele era a expressão dos sentimentos dessa mesma maioria e que dava uma resposta às suas aspirações. E também porque cada um ali encontrava a confirmação e uma explicação racional do que obtinha em particular. Se ele tivesse estado em desacordo com o ensino geral dos espíritos, não teria merecido nenhum crédito e prontamente cairia no esquecimento, no ouvido, ele usa esse termo. Ora, quem recebeu as adesões não foi o homem, que nada é por si mesmo, sendo apenas uma engrenagem de trabalho que morre e desaparece, mas a ideia que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Esta concentração espontânea de forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, no qual se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais ou sentimentos múltiplos que foram originados da doutrina, dos resultados morais, dos devotamentos e fracassos. Arquivo precioso para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas. Na presença desses testemunhos irrecusáveis, o que virão a ser, a seu tempo oportuno, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? Parágrafo de número 53. Deste estado de coisas originou-se uma dupla corrente de ideias, uma dirigindo-se das extremidades para o centro, e outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Dessa maneira, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde derivou. Os sistemas divergentes ruíram aos poucos, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram simpática repercussão. Desde então estabeleceu-se essa comunhão de ideias entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se compreendem e simpatizam de um extremo a outro do mundo. Os espíritas sentiram-se assim mais fortes, lutaram com mais coragem, marcharam com um passo mais seguro, de vez que não se acharam mais insulados, por terem sentido um ponto de apoio, um liame a prendê-los a uma grande família. Os fenômenos que foram testemunhas não mais lhe pareceram estranhos, anormais, contraditórios, pois puderam conjugá-los às leis gerais da harmonia, descobrindo de um golpe de vista todo o edifício e ver em todo esse conjunto uma finalidade elevada e humanitária. Tem um novo rodapé, que provavelmente é um rodapé de Kardec também, o anterior era, que diz o seguinte: um testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamentos que se estabelece entre os espíritas pela conformidade das crenças, são os pedidos de orações que nos chegam dos países mais distantes, desde o Peru até a extremidade da Ásia, provenientes de pessoas de religiões e nacionalidades diversas, as quais nunca vimos. Não é um prelúdio de grande unificação que se prepara? A prova das raízes profundas que por toda parte toma o Espiritismo? É notável que todos os grupos que se formam com a intenção premeditada de estabelecer cisão com a proclamação de princípios divergentes, do mesmo modo que todos quantos, apoiando-os em razões de amor próprio,
ou outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideram fortes bastante para caminhar sozinhos, possuidores de luzes bastantes para não terem necessidade de conselhos. Nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram e vegetaram na sombra. Como poderia ser de outra forma, desde que, para se distinguir, ao invés de se esforçarem para proporcionar maior soma de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente aqueles que fazem dela o mais poderoso atrativo, o que ela tem de mais consolador, de mais encorajador e de mais racional? Tivessem eles compreendido o poder dos elementos morais que constituíram a sua unidade, não teriam acalentado numa ilusão quimérica. Porém, tomando seu pequeno círculo pelo universo, não viram em seus aderentes senão uma camarilha que pudesse facilmente ser derrubada por outra contrária. Era equivocar-se de modo estranho sobre os caracteres essenciais da doutrina, e esse erro nada podia trazer senão decepções, em vez de romper a unidade. Romperam o laço que lhes poderia dar força e a vida. Ele pede para a gente ver a Revista Espírita de 1866, páginas 106 a 111, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. E para acabar esse parágrafo ele diz: mas como saber se um princípio é ensinado em toda parte, ou se não é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não podendo saber o que se dizia alhures em outros lugares, era necessário que o centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de apuro das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. E para encerrar, tem esse rodapé aqui, que diz o seguinte: tal é o objeto de nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado desse trabalho de purificação. Todas as opiniões são ali discutidas, mas as questões não são erigidas em princípios senão depois de haverem recebido a consagração de todos os pontos de comprovação, os quais são os únicos que lhe podem dar a força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos de modo superficial nenhuma doutrina, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não é o produto de um sistema pré-concebido. Igualmente é isso que tem constituído sua força e assegura seu futuro. Vamos anotar aqui o parágrafo de número 54 para a próxima segunda-feira. Hoje é dia 20 de 9 de 21. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? A gente trabalha de reunir a vida para fazer com que a gente tão simples, tão claro aqui, né? Tem mesmo. Mas sabe, é o mesmo que aconteceu no tempo de Kardec, né? São os indivíduos que, por inveja, por ciúme, por vaidade, acham que são autossuficientes ou que são melhores do que aquilo que se fez, né? Do que aquilo que os espíritos superiores fizeram. Se eles se dessem ao trabalho de consultar, ou pelo menos consultar a doutrina e estudar com a profundidade necessária, iriam perceber que tem que partir daqui para frente.
né? E não de outras ideias, né? que alguns espíritos, pretensos espíritos superiores, porque esse livro dos espíritos que chegou para nós é escrito por gente só por Sócrates, né? Quem mais? Quem mais é que está lá, que ajudou a escrever isso aí? É uns campeões, só tem campeão, não tem. Os que escreveram na primeira obra também, mas só tem campeão, não tem. Nós estamos na era da globalização, então são espíritos novos. Espíritos novos, provavelmente sabem mais do que Jesus, né? Então vieram para revelar coisas novas e tal. Tem isso aí. Isso. Infelizmente, somos seres humanos, falhos, né? Temos o livre-arbítrio. Entende tudo. Porque você já ouviu falar daquela história que está clonado no Bolsonaro? Teve um sujeito que mandou uma carta para o Ministério Público de Brasília e queria uma audiência com o Ministério Público de Brasília, porque ele afirmava ter recebido por telepatia dos ETs, dos extraterrestres, que a Terra estava para ser invadida, estavam clonando pessoas, inclusive já havia muitos Bolsonaros clonados. E do Trump também. O Trump sofreu um atentado, de lá era o clone do Trump, que está lá. Não, aí não bastasse nisso, tem tudo isso aí. Só que tem uma coisa, tem pessoas, aqui em Jaú tem um outro segmento, né, se diz esotéricos, que acreditam perfeitamente em reptilianos, né, em meio outro lá. Baboseira. Eu assisti muitas séries de televisão, que tem série que fala dos reptilianos que você falou. Tem sim. Mas cada um tem o direito legítimo de acreditar naquilo que quiser. Que o mundo vai passar por uma terceira era. Eu acho que é mais tranquilo para a gente ficar com a seriedade de uma obra como essa. Eu acho que é muito mais seguro, né? Os lastros são mais profundos, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos em conjunto o livro A Gênese de Kardec. Queira a vossa bondade, o vosso amor e a vossa misericórdia, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos viver, trabalhar, possamos ser úteis à sociedade e possamos dignificar a vida. E ainda, Senhor, possamos viver e orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, a quem agradecemos a presença, nós declaramos encerrados nossos estudos dessa noite, e que assim seja.